Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa. E neste vídeo, nós vamos tratar de um tema que toca diretamente na forma como interpretamos a história, a cultura e o próprio propósito das nações diante de Deus. Ao longo desta exposição, examinaremos criticamente certas concepções presentes no pensamento de L'Oriol Rocha e no ambiente do IBUB, especialmente aquelas que procuram interpretar a história de Portugal e do Brasil a partir de narrativas simbólicas, expectativas civilizacionais e ideias de missão histórica associadas ao imaginário imperial lusitano. Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais comum encontrar discursos que tratam determinados elementos da tradição cultural como portadores de significado espiritual profundo ou como indicadores de um suposto destino histórico especial para certos povos. Nessas leituras, símbolos, mitos históricos, narrativas imperiais e interpretações providencialistas da história passam a ocupar um lugar central na construção da identidade coletiva e na compreensão do papel de uma civilização no mundo. O problema fundamental é que, quando esse tipo de abordagem se torna o eixo interpretativo da realidade, a linha entre tradição histórica legítima e superstição cultural começa a desaparecer. A história deixa de ser analisada à luz da revelação divina e passa a ser interpretada a partir de expectativas simbólicas e construções culturais que atribuem significado espiritual a processos históricos e identidades nacionais. É exatamente nesse ponto que surge a necessidade de uma crítica teológica clara e fundamentada. A cosmovisão reformada, reconstrucionista, parte de um princípio completamente diferente. A história não é interpretada a partir de mitos civilizacionais, de sonhos imperiais ou de expectativas místicas acerca do destino das nações. A história é interpretada a partir da revelação de Deus nas Escrituras. A norma não é o imaginário cultural, mas a palavra de Deus. O critério não é o simbolismo histórico, mas a lei do Senhor. A Bíblia ensina que Cristo já foi exaltado como Rei sobre todas as nações e que todo o poder no céu e na terra lhe pertence. Mateus 28, 18. O governo de Cristo não depende de projetos imperiais humanos, nem de vocações civilizacionais especiais atribuídas a determinados povos. Ele reina agora e governa a história segundo o seu decreto soberano. Efésios 1, 20 a 22. As nações não são chamadas a realizar um destino místico imperial. Elas são chamadas a se submeter ao senhorio de Cristo e a ordenar suas instituições segundo a justiça revelada na lei de Deus. Salmo 2, 10 a 12. Portanto, neste vídeo, vamos examinar cuidadosamente essa contradição entre duas formas completamente diferentes de interpretar a história. De um lado, a visão que busca significado espiritual em tradições culturais, símbolos históricos e expectativas imperiais. Do outro lado, a cosmovisão bíblica reformada, que afirma que toda cultura, toda tradição e toda estrutura civilizacional devem ser julgadas e reformadas à luz da palavra de Deus. A pergunta que guia nossa reflexão é direta e inevitável. Estamos diante de tradição legítima que pode ser avaliada e ordenada pela lei de Deus, ou diante de um processo
de sacralização do imaginário histórico que acaba transformando narrativas culturais em uma espécie de superstição civilizacional. É isso que vamos examinar ao longo deste conteúdo. Primeiro ponto: o fascínio pelos sonhos imperiais na história luso-brasileira. Bem, para compreender a discussão que estamos propondo neste vídeo, é necessário começar observando um fenômeno recorrente na história intelectual do mundo lusófono: o fascínio pelos chamados sonhos do Império. Desde os séculos XVI e XVII, especialmente após o declínio do poder político de Portugal, surgiu entre pensadores, escritores e intérpretes da história portuguesa a ideia de que o povo lusitano possuía uma missão histórica singular na condução espiritual ou civilizacional do mundo. Essa ideia foi expressa de diferentes maneiras ao longo dos séculos. Em alguns momentos, apareceu na forma de interpretações proféticas da história de Portugal. Em outros, manifestou-se como uma leitura simbólica do papel da cultura lusitana na formação de uma civilização mundial. O elemento comum, porém, permanece o mesmo: a crença de que a trajetória histórica de Portugal e, posteriormente, do Brasil carrega um significado providencial dentro da história universal. Nesse contexto, surgem narrativas que interpretam eventos históricos, figuras literárias, símbolos culturais e tradições populares como sinais de uma vocação civilizacional especial. O Império Português deixa de ser apenas um fenômeno histórico e passa a ser visto como expressão de um destino espiritual mais profundo. O imaginário imperial torna-se, assim, uma chave interpretativa para compreender o passado, o presente e até mesmo o futuro das nações lusófonas. O problema começa quando a leitura da história ultrapassa os limites da análise cultural e passa a assumir uma função teológica rival. Quando símbolos históricos são tratados como portadores de revelação implícita, ou quando tradições culturais são interpretadas como manifestações de um plano espiritual oculto, a história começa a ocupar um papel que, biblicamente, pertence exclusivamente à revelação de Deus. A Escritura, porém, não permite esse deslocamento de autoridade. A interpretação legítima da história não nasce de mitos civilizacionais, nem de expectativas imperiais, mas da palavra revelada de Deus. A Bíblia afirma que Deus governa as nações soberanamente. Daniel 2, 21. Atos 17, 26. Levantando e derrubando impérios segundo o seu decreto eterno. Nenhum império humano possui missão redentiva própria, nem carrega em si mesmo significado escatológico especial. Todos os reinos da terra são transitórios. Eles surgem, crescem e desaparecem dentro do plano providencial de Deus. Daniel 2, 37 a 44. A única autoridade universal e definitiva pertence ao reino de Cristo, que não depende de uma civilização específica, de uma etnia particular ou de um projeto imperial humano para se estabelecer na história. Quando essa distinção não é mantida, abre-se espaço para uma espécie de romantização espiritual da história. Narrativas imperiais passam a ser reinterpretadas como manifestações de uma vocação providencial. Símbolos culturais são tratados como se contivessem revelações ocultas sobre o destino das nações.
e tradições históricas começam a funcionar como se fossem portadoras de autoridade espiritual. É precisamente nesse ponto que surge a contradição entre duas cosmovisões. De um lado, uma abordagem que busca significado espiritual no imaginário histórico e nas narrativas imperiais. Do outro lado, a cosmovisão bíblica, que afirma que a história só pode ser interpretada corretamente quando está subordinada à revelação objetiva da palavra de Deus. A pergunta central, portanto, começa a emergir. Quando tradições e símbolos imperiais passam a orientar a interpretação da história, o destino das nações, estamos lidando com memória cultural legítima ou com a construção de uma superstição civilizacional? É exatamente essa distinção que precisaremos aprofundar. Segundo ponto, quando a tradição se torna superstição civilizacional? Toda sociedade possui tradições, memórias históricas e símbolos culturais. Isso é parte natural da formação de qualquer civilização. A própria Bíblia reconhece a importância da memória histórica e da transmissão de ensinamentos entre gerações. Deuteronômio 6, 6 a 9. Salmo 78, 1 a 7. No entanto, existe uma diferença fundamental entre tradição legítima e superstição cultural. A tradição legítima preserva experiências históricas e práticas culturais que são avaliadas e ordenadas pela palavra de Deus. Já a superstição ocorre quando elementos culturais passam a ser investidos de significado espiritual ou providencial que Deus nunca revelou. Esse é o ponto em que certas leituras da história luso-brasileira começam a atravessar uma linha perigosa. Quando narrativas imperiais, símbolos históricos ou expectativas civilizacionais passam a ser tratados como indicadores de uma missão espiritual especial de um povo, a tradição deixa de ser apenas memória cultural e passa a funcionar como uma espécie de teologia da história rival implícita. O imaginário coletivo se torna uma lente através da qual o destino das nações é interpretado. Nesse processo, elementos que originalmente pertencem ao campo da cultura passam a receber uma espécie de sacralização simbólica. O império histórico deixa de ser analisado como fenômeno político e passa a ser visto como expressão de um desígnio espiritual particular. Símbolos nacionais são reinterpretados como portadores de significado profético. Narrativas históricas são reorganizadas de forma a sugerir uma continuidade providencial que legitima expectativas de restauração civilizacional. A Escritura, entretanto, estabelece limites claros para esse tipo de interpretação. A Bíblia afirma que Deus governa a história e determina o surgimento e a queda dos reinos da terra. Daniel 2, 21. Daniel 4, 17. Mas ela nunca autoriza povos ou civilizações a construir interpretações espirituais da história baseadas em símbolos culturais ou tradições nacionais. O único padrão legítimo para interpretar o propósito de Deus na história é a revelação escrita das Escrituras, Isaías 8:20. E essa revelação inclui a totalidade da sua lei, que é o único padrão de justiça normativo e válido. Deuteronômio 16:20, Isaías 33:22, Tiago 4:12. E vinculativa a
todas as nações do mundo. Deuteronômio 4, 5 a 8. Quando uma cultura começa a interpretar a si mesma como portadora de uma vocação providencial especial, isso constitui idolatria civilizacional, que é uma quebra da lei de Deus no primeiro mandamento. Êxodo 23, Deuteronômio 5:7. O povo passa a enxergar sua própria história como se fosse veículo privilegiado da ação redentiva de Deus. A identidade cultural começa a ocupar um lugar que pertence somente ao reino de Cristo. A Bíblia confronta diretamente esse tipo de pretensão. O reino de Deus não está vinculado a um império humano específico, nem a uma identidade nacional particular. Cristo declarou que toda autoridade no céu e na terra foi entregue a ele. Mateus 28, 18. E o avanço do seu reino, o governo de Deus, através da sua lei, ocorre por meio da proclamação do evangelho e da discipulação das nações. Mateus 28, 19 a 20. O objetivo não é a restauração de projetos imperiais históricos, mas a submissão de todos os povos ao senhorio do rei exaltado. Portanto, quando os sonhos imperiais passam a ser revestidos de significado espiritual, a tradição histórica começa a se transformar em superstição civilizacional. Em vez de julgar a cultura à luz da lei de Deus, passa-se a reinterpretar a história como se ela mesma fosse portadora de uma espécie de revelação implícita ou padrão normativo sobre o destino das nações. A questão central, então, torna-se inevitável. Se a Escritura é a única regra infalível de fé e prática, como devemos avaliar qualquer tradição histórica que reivindique significado espiritual ou missão providencial própria? Agora entramos no terceiro ponto, tópico do vídeo. A supremacia da revelação, julgando tradições à luz da palavra de Deus. A resposta definitiva ao problema da sacralização da tradição e dos sonhos imperiais encontra-se na doutrina bíblica da suficiência e supremacia das Escrituras. A questão não é se a história tem significado, mas quem define esse significado. A Bíblia afirma de forma absoluta que Deus já falou de maneira clara, suficiente e normativa, e que toda interpretação da realidade deve ser submetida à sua palavra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. E também Isaías 8, 20. O profeta Isaías estabelece um princípio inegociável, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. Isso significa que nenhuma tradição, símbolo cultural ou narrativa histórica possui autoridade em si mesma. Tudo deve ser julgado pela lei de Deus. Quando uma cultura começa a interpretar a sua própria história como se fosse portadora de revelação espiritual, ela abandona esse princípio de ordenança, a cosmovisão bíblica, e estabelece um novo fundamento epistemológico. O Senhor Jesus Cristo confronta diretamente esse tipo de erro, quando repreende os fariseus por elevarem a tradição acima da palavra de Deus. Assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Mateus 15, 6. O princípio permanece o mesmo. Sempre que tradições humanas, sejam espirituais, culturais ou civilizacionais, passam a moldar a interpretação da verdade, a autoridade divina é substituída por construções humanas.
O apóstolo Paulo também é incisivo nesse ponto. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Aqui, a oposição é clara. Ou a interpretação da realidade é segundo Cristo, fundamentada na palavra de Deus, única e exclusivamente, ou ela é segundo a tradição dos homens. Não existe neutralidade. Quando sonhos imperiais, símbolos históricos, expectativas civilizacionais passam a orientar a compreensão do destino das nações, estamos diante exatamente do que Paulo denuncia. Trata-se de uma filosofia da história baseada em tradição e imaginação cultural, não na revelação divina. Pode utilizar linguagem espiritual, pode invocar Deus, pode falar de missão, mas não está fundamentada na palavra revelada. A Escritura, por outro lado, apresenta um modelo completamente diferente. O reino de Deus não é construído a partir de tradições culturais, mas a partir da autoridade do rei e da sua lei. O Salmo 2 declara: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho. Salmo 2, 10-12. Observe que a exigência não é que as nações descubram um destino simbólico oculto em sua própria história, mas que se submetam diretamente ao filho. A obediência não é mediada por cultura, tradição ou identidade civilizacional. É uma submissão consciente à autoridade de Cristo através da aplicação da lei de Deus. Da mesma forma, em Deuteronômio 4, 5-8, Deus declara que a grandeza de Israel como nação não estava em uma missão mística, mas na posse da lei divina. Vede, eu vos tenho ensinado estatutos e juízos. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. O princípio é universal. A verdadeira grandeza de uma nação não está em sua história, nem em seu simbolismo, nem em seus sonhos imperiais, mas na sua conformidade com a lei de Deus. O Novo Testamento confirma esse padrão ao declarar que Cristo já recebeu toda a autoridade. Mateus 28:18. E que as nações devem ser discipuladas, aprendendo a guardar tudo o que ele ordenou. Mateus 28:19-20. Não há qualquer espaço para a ideia de que culturas possuem missões redentivas próprias. A missão é uma só: submissão ao reino de Cristo. Portanto, a conclusão deste ponto é inevitável. Quando tradições culturais e sonhos imperiais passam a ser interpretados como portadores de significado espiritual, estamos diante de uma inversão da ordem estabelecida por Deus. A revelação deixa de julgar a cultura e a cultura passa a reinterpretar a revelação. A resposta bíblica é clara, direta e inegociável. Toda tradição deve ser julgada, toda cultura deve ser reformada e toda história deve ser interpretada à luz da palavra de Deus. Fora disso, não há luz, como é dito na palavra de Deus em Isaías capítulo 8, versículo 20. Quarto ponto: a reconstrução bíblica contra os sonhos imperiais. Diante de tudo o que foi exposto, não basta apenas denunciar o erro. É necessário apresentar o caminho correto.
A resposta bíblica não é o abandono da história, nem o desprezo pela cultura, mas a sua reconstrução sob a autoridade absoluta de Cristo e da lei de Deus. A questão não é eliminar tradição, mas submetê-la integralmente à revelação de Deus. A cosmovisão reconstrucionista parte de um princípio simples e inegociável. Cristo reina agora, e seu governo deve se manifestar progressivamente na história por meio da aplicação da sua palavra, o que inclui a totalidade da lei de Deus, em todas as áreas da vida. 1 Coríntios 15, 25. Isso inclui não apenas a esfera pessoal, mas também a cultura, a política, o direito, a economia e todas as instituições humanas. O reino de Deus não é um conceito abstrato, nem um ideal simbólico. É um governo real, objetivo e normativo. Diferente dos sonhos imperiais, que buscam no passado ou no imaginário cultural a base para um futuro idealizado, o reino de Cristo possui fundamento revelado e mandato claro. O Senhor não ordena que as nações descubram um destino oculto em sua história, mas que obedeçam explicitamente aos seus mandamentos. O próprio Cristo declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mateus, capítulo 28, versículos de número 18 a 20. Essa é a verdadeira missão civilizacional. Não se trata de restaurar o império histórico, mas de aplicar a lei de Deus nas nações, de discipular as nações. Não se trata de descobrir um destino místico, mas de obedecer a um rei já entronizado. O profeta Isaías descreve esse processo de forma clara. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido, e para ele afluirão todas as nações, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2, 2 a 3. Observe o centro dessa visão, a lei de Deus. Não é a cultura de uma nação específica que governa o mundo, mas a palavra do Senhor. As nações não são chamadas a imitar o império histórico, mas a submeter-se ao padrão de justiça revelado por Deus. O pós-milenismo, ou escatologia bíblica, afirma que esse processo é histórico e progressivo. O Evangelho e a lei de Deus triunfarão na história. Abacuque 2,14. E as nações serão discipuladas. Mas esse triunfo não ocorre por meio de misticismo cultural ou espiritualismo civilizacional. Ele ocorre pela pregação fiel da palavra, pela ação do Espírito Santo e pela aplicação da lei de Deus às estruturas da sociedade. Portanto, enquanto os sonhos imperiais olham para trás em busca de significado e projetam um futuro baseado em símbolos e tradições, o reconstrucionismo olha para cima, para o trono de Cristo e para frente, para a vitória histórica do seu reino. A base não é o imaginário, mas a revelação. O método não é a especulação, mas a obediência. O objetivo não é um império humano, mas o domínio universal do Rei dos Reis. Essa é a verdadeira alternativa. Não superstição civilizacional, mas reconstrução pactual. Não tradição sacralizada, mas cultura reformada. Não sonhos de império, mas o reino de Cristo governando todas as coisas pela sua palavra. Então, para concluir, entre a tradição submetida
e a superstição rejeitada. Ao final desta análise, a distinção se impõe com total clareza. Não estamos lidando apenas com interpretações diferentes da história, mas com dois fundamentos completamente distintos de autoridade. De um lado, uma abordagem que eleva a tradição, símbolos culturais e sonhos imperiais ao status de instrumentos interpretativos da realidade. Do outro, a cosmovisão bíblica reformada, que afirma que somente a palavra de Deus possui autoridade normativa para julgar todas as coisas. A questão nunca foi a existência da tradição, mas o lugar que ela ocupa. Quando a tradição é submetida à lei de Deus, ela pode ser purificada, ordenada e utilizada legitimamente. Mas quando ela é elevada à condição de portadora de significado espiritual autônomo, ela deixa de ser apenas tradição e se torna superstição. Nesse ponto, a cultura já não é mais julgada pela revelação, ela passa a rivalizar com ela. A Escritura não deixa espaço para essa ambiguidade. Deus já revelou sua vontade de forma clara, suficiente, objetiva e normativa. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Isaías 8, 20. Cristo já foi entronizado como Rei sobre todas as nações. Efésios 1, 20 a 22. O reino já foi inaugurado. Apocalipse 11, 15. E está em operação na história. 1 Coríntios 15, 25. E as nações já foram convocadas a se submeterem à sua autoridade. Salmo 2, 10 a 12. Não há lacuna que precise ser preenchida por mitos civilizacionais, nem mistério oculto que dependa de interpretações simbólicas da história. O perigo dos chamados sonhos do império está exatamente em deslocar o centro da esperança. Em vez de olhar para o reinado presente de Cristo e para a aplicação da sua lei ou lei de Deus, passa-se a olhar para o passado em busca de um significado espiritual oculto e para o futuro em busca de uma restauração simbólica. Esse movimento não fortalece a fé bíblica, ele a dilui em um espiritualismo cultural que substitui a revelação por imaginação histórica. A resposta bíblica é direta e inegociável. O chamado não é para restaurar impérios, mas para proclamar o rei. Não é para decifrar símbolos históricos, mas para obedecer aos mandamentos de Deus. Não é para sacralizar a cultura, mas para reformá-la à luz da Escritura. O verdadeiro projeto civilizacional não nasce da tradição, mas da obediência. Não se constrói sobre mitos, mas sobre mandamentos. Não se fundamenta em identidades históricas, mas na autoridade universal de Cristo. É isso que distingue o reino de Deus de todos os sonhos humanos. Portanto, a escolha está diante de nós. Ou permanecemos firmes na suficiência da palavra de Deus, julgando todas as coisas por ela, ou permitimos que a cultura, a tradição e o imaginário histórico assumam um papel que Deus nunca lhes deu. Que a igreja rejeite toda forma de superstição civilizacional, por mais sofisticada que pareça, e retorne ao fundamento inabalável da revelação divina. Porque somente ali há luz, somente ali há verdade, e somente ali encontramos o verdadeiro reino. Não um sonho de império, mas o domínio real, presente e vitorioso do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado este conteúdo até aqui no final. Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal IMTTRB.
Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira.